Você já percebeu como uma única palavra pode mudar completamente o sentido de uma frase, de uma oração, de um período ou até mesmo de um texto? Agora, imagina isso acontecendo dentro da Bíblia Sagrada. Hoje nós vamos tratar de uma questão que é decisiva na nossa série. A Bíblia, utilizada pelas testemunhas de Jeová, ela é confiável? Aqui nós não vamos discutir intenções. Nós vamos discutir gramática, texto e confiabilidade às Escrituras. No episódio anterior, nós vimos que a autoridade final dentro do movimento das Testemunhas de Jeová não é a Bíblia Sagrada, mas sim a Bíblia interpretada pela organização, pela chamada Sociedade Torre de Vigia. Hoje, nós daremos um passo um pouco mais além. Nós estudaremos a tradução do Novo Mundo das Sagradas Escrituras, uma tradução que começou a ser publicada lá em meados do ano de 1959 pela própria Sociedade Torre de Vigia. Diferentemente das principais traduções cristãs, a tradução do Novo Mundo das Escrituras não foi elaborada por um comitê acadêmico amplamente reconhecido e nem passou por uma revisão externa e independente. Durante anos, os nomes dos próprios tradutores sequer eram divulgados ou mencionados. Isso já nos levanta uma pergunta legítima. Por que tanto controle em torno de uma tradução bíblica? Agora preste atenção em algo muito importante. Toda a tradução, ela vai envolver uma interpretação, ela envolve um parecer. Porém, isso é algo extremamente normal, é até mesmo inevitável. Mas existe uma diferença muito grande entre você traduzir um texto e você ajustar o texto para proteger uma doutrina. E é aí que vai surgir um problema muito sério com a tradução do Novo Mundo das Escrituras. Talvez você se pergunte, mas quantas seriam essas alterações, essas adulterações? E uma resposta bem honesta, assim, de maneira bem curta até mesmo, é que não existe um número oficial fechado dessas alterações feitas pela Sociedade Torre de Vigia na Bíblia. Porque elas não funcionam como mudanças pontuais numeradas, elas funcionam como um conjunto sistemático de decisões tradutórias concentradas principalmente aqui, na tradução do Novo Mundo. Então não são 3, 10, 50 alterações. Diferente das revisões confessionais clássicas, a TNM apresenta centenas de diferenças relevantes quando elas são comparadas com os textos críticos hebraicos e gregos que são usados nas traduções acadêmicas e históricas, como a Almeida Revista e Corrigida, a Revista Atualizada, a NVI, a NAA. E essas diferenças não são somente de um estilo, elas vão ser apresentadas, elas entram em 3 camadas que nós vamos falar a partir de agora. Dentro desse tipo de alteração, nós vamos a um texto clássico que se encontra lá no Evangelho segundo o apóstolo João, capítulo número 1, versículo de número 1. A tradução Novo Mundo das Escrituras traduz da seguinte maneira: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era um Deus. Eu dei uma ênfase maior na parte C do versículo, na parte final do versículo, porque o problema está exatamente aí. A palavra era um Deus. O texto grego, no seu original, diz assim: Kai Theos en ho logos. Uma tradução simples, dividindo esse versículo, seria mais ou menos essa parte C do versículo seria mais ou menos assim: Kai seria e, Theos, Deus, em, era, ho, o e logos, verbo palavra. Vamos observar então 2 coisas. Primeiro, a língua grega possui o artigo definido o e a, mas não possui o artigo indefinido como um ou uma. Portanto, é aí que surge o grande problema, o ponto mais importante. A palavra um não aparece no texto, ela não está no texto. E o segundo ponto que nós devemos prestar atenção é que na frase Kai Theos en ho logos, a expressão ho logos tem o artigo, e a palavra tel está sem o artigo. E é exatamente aí que está o problema da confusão, que muitas pessoas acabam se confundindo. Porque no grego, quando um predicativo vem antes do verbo, ele, na grande maioria das vezes, vai aparecer sem o artigo. E isso é chamado de predicativo anartro. Anartro significa sem o artigo. Porém, se você for perceber, a ausência do artigo não vai significar uma indefinição. Na maioria das vezes você não fala assim, o Pedro foi à casa de fulano. Fala, Pedro foi, não está indefinindo o Pedro dentro de um contexto
você vai perceber a natureza daquilo que está sendo falado. E isso é o que significa dentro do grego. Muitas vezes está dando a ênfase na natureza ou na qualidade do predicativo, né, daquilo que está sendo colocado como qualidade do ser. E João não está dizendo, então, que o verbo é um Deus qualquer entre outros. O que ele está afirmando é simplesmente que o verbo possui uma natureza divina, possui a natureza divina. Se João quisesse dizer um Deus, ele teria construído uma sentença, uma frase, de uma maneira completamente diferente. Portanto, a estrutura escolhida por João enfatiza a essência e não vai caracterizar uma inferioridade. Perceba o peso disso. Nós não estamos falando de uma gramática isolada. Nós estamos falando da identidade de Cristo. Quando a tradução do Novo Mundo insere de maneira desonesta o artigo indefinido ele está não simplesmente traduzindo, ele está interpretando os dados que estão sendo fornecidos no original de acordo com uma doutrina previamente estabelecida por eles. Isso vai se repetir em outros textos. Eu gostaria de trazer para vocês o texto que está na carta do apóstolo Paulo à igreja de Colossos, a carta aos Colossenses, no capítulo de número 1, versículo de número 16. A TNM traz assim: pois, por meio dele foram criadas todas as outras coisas, nos céus e na terra. Perceba que nós temos aí a utilização do termo outras coisas. Porém, no grego e no seu original, traz a sentença tapanta, que literalmente significa todas as coisas, sem o uso da palavra outras. Quando você traduz e você coloca esse termo, todas as outras coisas, além da palavra não aparecer no texto original, ela é inserida para sustentar que Jesus, a ideia de que Jesus está à parte da criação, que ele foi criado e depois ele criou outras coisas a mais, ou seja, ele deixa de ser criador e passa a ser criatura. Então você vai perceber que essa interpretação, quando você acrescenta palavras dentro de uma tradução, é para defender e preservar um sistema teológico e deixa de ser uma tradução neutra. Passa a ser uma interpretação doutrinária que é imposta ao texto. Já esse ponto relativo à inserção e o uso inconsistente, seletivo do termo Jeová dentro das escrituras também não traz de grande honestidade. No próximo vídeo falarei sobre a origem do nome Jeová, mas você já pode perceber dentro da TNM, mas a leitura que ele vai aparecer só no Novo Testamento 237 vezes, quando nenhum manuscrito grego traz o termo Jeová aos seus originais. Curiosamente, também dentro dos textos do Antigo Testamento, onde o Novo aplica ao termo Senhor o nosso Senhor Jesus Cristo, como Isaías 40, também Marcos 1, você vai perceber que a tradução ela evita o uso do nome para quê? Não trazer consequências cristológicas mais fortes, que vão bater de contra a sua doutrina. E, gente, isso não é uma quantidade pequena, é uma reengenharia teológica do vocabulário Jeová. Especialistas como William Barclay, F.F. Bruce, vão apresentar e vão nos mostrar que existem traduções inconsistentes dentro da TNM quando elas são comparadas de um mesmo termo grego dentro do original. São escolhas que não seguem nem a gramática e nem tampouco o uso contextual. Nós vamos perceber que essas soluções tradutórias, elas surgem apenas quando o texto vai ameaçar uma doutrina que está sendo defendida pela organização. Então não dá para você contar isso num número muito simples, porque nós estamos falando de centenas de decisões tradutórias equivocadas, problemáticas, ao longo de todo o texto bíblico. Assim, percebe-se que, de uma forma honesta, não são mudanças isoladas, nem tampouco simplórias, ou até mesmo traduções inocentes. Nós vamos ver que estamos diante de um padrão que é de uso contínuo de alterações visando sustentar uma doutrina orientada, espalhada dentro das centenas de versículos, e principalmente isso vai acontecer quando os textos se referem à divindade de Cristo, à sua eternidade, quando a adoração deve ser voltada somente a Deus imposto na Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nas questões da salvação, da mediação dos nossos pecados. E assim, você vai perceber que a tradução Novo Mundo da Bíblia Sagrada
não é uma tradução alternativa, como dentro das muitas que nós temos aí, conforme nós já citamos em momentos anteriores, mas é uma tradução interpretativa e confessional, moldada para sustentar previamente as doutrinas da Torre de Vigia. Na tradição reformada, você vai perceber que desde seus primeiros pensadores, como Lutero, Zwinglio, Calvino, Armínio, dentre outros grandes pensadores, nós vamos perceber que sempre houve uma preocupação com o retorno à leitura dos originais, não para inventar uma doutrina nova ou defender um pensamento já estabelecido, não, simplesmente para manter vivo aquilo que o Espírito Santo inspirou os escritores das Sagradas Escrituras. Mediante isso, nós vamos perceber que a pergunta não é se as testemunhas de Jeová usam a Bíblia, mas a pergunta é: quem controla o significado dessa tradução? Uma Bíblia, quando ela é utilizada sob um controle institucional rígido, ela deixa de ser uma lâmpada livre que ilumina o caminho da humanidade e passa a ser simplesmente uma lanterna que é direcionada para aquilo que se quer ver ou se quer ouvir. No nosso próximo episódio, então, nós falaremos sobre a origem do nome Jeová. Quando surgiu este vocábulo, são os problemas que estão implícitos em utilizar ou não essa terminologia, esse substantivo? Se esse vídeo tem sido útil para você, curta, compartilha e se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. E lembre-se, examinai tudo e retende o que é bom.